Graça e paz, igreja. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Comece a achar aí o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu ainda tinha algo para falar antes, mas o tempo está muito adiantado. Então nós vamos direto à palavra. Amém? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Eclesiastes. Eu falei o capítulo? Não, né? Amém. Deixa eu compartilhar com vocês algo antes de ministrar a palavra. Nós viemos do Congresso de Casais, foi uma grande bênção. Estivemos ali com vários casais, o Ministério de Casais preparou tudo, foi uma delícia. Espero que no próximo congresso você esteja junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, e nós possamos estar juntos. Foram dias deliciosos, desde quinta-feira, num hotel muito gostoso, e tivemos comunhão e nos alimentamos da palavra. E eu queria compartilhar com você nessa noite, porque muitos casais conseguiram ainda chegar, além de terem ido para o congresso, vieram ainda para cá, glória a Deus, para estarmos juntos. E ficou uma parte da ministração que eu não consegui ministrar, então eu vou encerrar a ministração que eu comecei lá no congresso. Mas para que eu possa fazer essa conclusão, ministrar o que eu não ministrei lá, eu preciso levar você a entender o que Deus nos deu. Nós fomos ministrados ali pelo pastor Renato e pela Priscila, lá da igreja da pastora Luísa Hayashi, de Campinas, na quinta-feira. Nós fomos ministrados pelo bispo Hernani, fomos ministrados pelo bispo Clodoaldo, palavras abençoadas. E depois eu ministrei, porque foi falado muito de prática, e eu ministrei no penúltimo dia e hoje, no último dia, a respeito de sabedoria. Fale comigo, sabedoria. Eu vou falar sobre sabedoria com você, e vou concluir, porque o Edi Carlos quer saber como é que terminaria aquela ministração, então eu vou contar como vai terminar, Edi Carlos. Eu vou terminar. Então eu queria convidar você a ficar em pé, por favor. Livro de Eclesiastes, você achou o livro de Eclesiastes, por favor, abra no capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. É facinho achar esse livro, você vai chegar no último Salmos, você vai encontrar o livro de Provérbios, depois do livro de Provérbios você vai encontrar o livro de Eclesiastes. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eu vou ler o capítulo 9, alguns versículos, e depois eu vou ler alguns versículos do capítulo 10. Amém? Capítulo 9, versículo 13, diz assim: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grande baluartes. Essa palavra baluartes quer dizer ciladas. O rei poderoso fechou a cidade e colocou várias ciladas contra essa cidade. Versículo 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém, o quê? Era um homem pobre, mas... Novamente, era um homem pobre, mas um homem sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Até aqui, vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos, obrigado pelo batismo, obrigado por essa família linda que agora faz parte da nossa família. Obrigado a Deus por tudo que nós temos experimentado juntos como igreja.
E queremos pedir a tua bênção agora para a palavra. Pois o que há de mais importante para nós é aquilo que o Senhor escreveu para nós. E queremos ouvir a tua voz agora por meio da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor ministre o nosso coração por meio da tua palavra. E que o Senhor tire todos os impedimentos do nosso coração. Que possa estar agindo de forma que nós não cresçamos, de forma que nós não experimentamos o que o Senhor tem para nós. Retira isso de nós, Senhor, em nome de Jesus. E capacita-nos com o teu Espírito Santo nesta noite, para discernirmos aquilo que está dentro de nós e o que está à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero falar com você nessa noite sobre sabedoria. Imagine que eu ministrei isso num congresso e tive quase 1 hora para ministrar essa primeira palavra. E depois, no outro dia, mais 1 hora. Eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer nessa noite em 45 minutos, 50 minutos. Mas eu quero que você entenda um pouquinho sobre o que está falando aqui. Então você precisa prestar muita atenção para você não ser roubado. Amém? Amém? Sabedoria é a palavra, irmãos, que é a chave para você ser abençoado na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Todos que estão aqui querem ser abençoados. Amém? Todos. Pode olhar para o lado, olha para o teu irmão, faz um tchauzinho para ele e fala, bom, Deus te abençoe, meu irmão. Todos esses que vocês estão vendo, eles querem ser abençoados. Todo mundo aqui quer ser abençoado. Nós estamos no mesmo lugar, temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Um Deus que quer abençoar. Porém, a bênção muitas vezes não chega até nós, porque falta sabedoria. O que nos diferencia de um para com o outro é a questão da sabedoria. Nós temos o mesmo Espírito, frequentamos a mesma igreja, recebemos a mesma palavra, estamos debaixo da mesma unção. Fale comigo, a unção é uma pessoa. Nunca se esqueça, a unção é o Espírito Santo de Deus que está sobre esse lugar, amém? Só que o que vai fazer a diferença na nossa vida é a sabedoria. E quem vai falar de sabedoria é um homem chamado Salomão. Qual é o nome dele? Ele vai escrever 3 livros aqui, um seguido do outro. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 3 livros. E esse homem, um dia ele teve um encontro com Deus. Deus o visitou. Ele foi o 3º rei de Israel. Ele escreveu esses cânticos aproximadamente no ano 930 antes de Jesus. E quando ele escreveu isso, antes dele escrever isso, o Espírito Santo apareceu para ele, Deus apareceu para ele. E Deus falou assim para ele, me pede o que você quer. Já pensou? É uma experiência grande ou não? Sim ou não? Gente, eu nunca tive essa experiência. Eu já tive a experiência de experimentar o Espírito Santo, de ter visões, de ver a presença assim gloriosa, mas eu nunca vi Deus aparecendo para mim falando, eu quero falar com você, me pede o que você quer. E Deus apareceu para ele e falou, me pede o que você quer. E Salomão falou assim, olha, meu pai morreu, eu vou ter que reinar sobre Israel, eu sou muito jovem, eu não passo de uma criança, me dá sabedoria. E Deus falou para ele assim, ó, como você não pediu longevidade, você não pediu riqueza, e você não pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso ainda. E Deus fez de Salomão o homem mais inteligente e mais capaz sobre a terra. Depois de Jesus, ninguém foi como Salomão. Um homem extremamente inteligente. 1 Reis, capítulo 4, diz que ele compôs mais de 3.000 provérbios, escreveu mais de 1.005 músicas. Ele foi botânico, biólogo, ele escreveu sobre as flores, não teve uma planta que ele deixou de escrever. Foi um homem extremamente inteligente, capaz. Construiu um templo, construiu um palácio. Ele era nobre, fale comigo, nobre. O nobre produz nobreza. Se você quer produzir coisas nobres na sua vida, você tem que ser nobre. Porque ele vai também ensinar que a pessoa, quando ela tem uma mente pobre, uma mente de escrava, uma mente miserável, ela vai produzir
pobreza, miséria e vai tratar. Ela pode ter até dinheiro, mas ela continua vivendo nessa condição. E Salomão, então, ele vai reinar com essa sabedoria, com essa experiência com Deus, com todas essas experiências de construir palácio, de construir o templo do Senhor. E ele vai escrever esses 3 livros. E nesses 3 livros ele vai mostrar como ele soube, como ele viveu debaixo de muitos problemas. Por que muitos problemas? Porque ele teve 1000 mulheres, irmãos. Cuidado, tem uma do seu lado, cuidado. Eu estava falando no congresso de casais, o homem para a esposa é um problema, porque ela tem que cuidar do marido. É um problema, não é um problema de que problema, não. Tem que cuidar, tem que fazer comida, tem que passar a roupa do marido. E a mulher para o homem também é um problema. Eu preciso proteger, eu preciso cuidar, eu preciso trazer suprimento, eu preciso... São as nossas dificuldades. Esse homem, teve 1000 mulheres. Quantas? Então, você imagina que ele teve muitos problemas. Então, se você quiser estudar a palavra de Deus e ver uma pessoa que se meteu em muitas enroscadas, leia o livro de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Você vai ver o quanto ele fala sobre família e sobre problemas. Aprenda com ele. E por causa dessas 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, esse homem se afastou do caminho do Senhor. Não se afastou de que eu não ando mais com Deus, mas suas esposas construíram templos pagãos dentro de Israel e o seu coração ficou dividido entre aquele monte de mulheres. Não pense você que porque você está numa igreja, que você não vai ter lutas, ou que o diabo vai te deixar em paz. Então Salomão, agora ele vai escrever sobre sabedoria. Porque o que vai nos diferenciar, o que vai nos fazer ser vencedores nessa vida, não é o conhecimento. Porque eu conheço um monte de gente que tem uma baita de uma cabeça enorme, sabe muita coisa, mas não vive nada. Tem outros crentes que parecem uma galinha de Angola. Tem uma cabecinha desse tamanho, um corpo daquele tamanho, já viu? A galinha de Angola. É uma cabecinha que não sabe nada e um corpão que quer fazer tudo para Deus. Mas não tem conhecimento, só tem experiência. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é quando eu coloco em prática o conhecimento que eu tenho. Aquilo que eu sei, eu vou aplicar na minha vida. Então isso é sabedoria. Conhecimento é quando eu escuto assim: irai-vos e não pequeis. Eu sei que está escrito. Paulo fala em Efésios: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Tá, isso eu sei. Agora, sabedoria é quando eu vejo uma situação difícil e eu não me iro, eu não peco, porque eu sei que eu não posso fazer isso. Isso é sabedoria. E eu vou contornar essa situação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre sabedoria. Porém, eu vou ser muito rápido. Só para você entender. O capítulo 9 que nós acabamos de ler, Salomão ele começa a dizer no versículo 14, que ele viu uma coisa muito grande. O que ele viu que foi grande? Uma cidade pequena, com poucos homens, rodeada por um exército de um rei muito forte. Fale comigo, muito forte. Um rei muito poderoso, sitiou, rodeou essa cidade, fechou, levantou baluartes, ou seja, levantou ciladas para pegar essa cidade e destruir a cidade. Só que essa cidade foi livre, foi liberta. Por quê? Porque tinha um homem velho lá dentro, um homem pobre, que era o quê? E Salomão ficou admirado, ele falou: uau, isso é tremendo. Um homem simples, pobre, mas foi sábio e conseguiu livrar toda a cidade. E nós então aprendemos lá no congresso que sabedoria é extremamente poderosa.
Fale comigo, a sabedoria, ela é poderosa. Se você quer ser guardado, se você quer ser protegido, você precisa ser sábio. Não adianta só você saber a Bíblia. Você precisa ser sábio para colocar aquilo que você conhece em prática na sua vida. Para que você tenha estratégias. E aí eu tenho que ser rápido aqui. Você vai ver que a sabedoria é algo poderoso, porque protegeu essa cidade. A sabedoria, ela precisa ser colocada, nós precisamos ter a sabedoria como em primeiro lugar da nossa vida. Ele diz assim no versículo 16, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Tem muito crente, lógico que não é da nossa igreja, pode olhar para o teu lado e falar, irmão, não é com você agora, fica tranquilo. Fala para ele. Não é da nossa igreja aqui, gente, nós já estamos quase virando anjo, não é verdade? Falta pouco, só falta sair asa. Mas é lá fora, é com os crentes lá de fora, com a gente não. Mas eu não sei se você sabe, mas tem muito crente correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de conhecimento, estudo, ser grande, ser forte, capaz, para dar segurança para a sua família, para abençoar os seus filhos, mas não está colocando em primeiro lugar na sua vida a sabedoria. E olha, eu vou te dizer uma coisa, se você for inteligente, eu sei que você é, comece a ver aí fora quanta gente poderosa, com dinheiro, com fama, com recurso, totalmente destruídos, porque faltou sabedoria para eles. Quanta gente destruída, porque não teve sabedoria na hora de cuidar da sua casa. Então, o que nós aprendemos? A sabedoria ela é poderosa, ela guardou aquela cidade. Se você quer guardar a sua família, você tem que ser sábio. Não é ter conhecimento, porque o conhecimento não vai te ajudar somente para você saber. Porém, se você não colocar isso em prática, não vai valer nada. A sabedoria é algo que você tem que colocar em primeiro lugar da sua vida. Salomão disse no versículo 26, eu estou vendo que isso é mais poderoso do que as armas de guerra. Tem que ser a primeira coisa na minha vida. Mas tem uma terceira coisa que eu ministrei lá, que é, eu tenho que colocar em prática essa sabedoria. Porque no versículo 17 e versículo 18, Salomão fala assim, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ou seja, a sabedoria não é só algo para que eu a tenha, mas eu tenho que colocar em prática. Se eu vejo uma situação difícil, como é que eu vou resolver uma situação difícil? Eu estou com uma situação difícil no meu casamento. Eu vou no Google. Eu estou com uma situação difícil na minha saúde. Eu vou no Google. Eu estou com uma situação difícil com meus irmãos. Eu vou no Google. Não, venha na palavra de Deus. O Senhor Deus, não dá tempo de ministrar tudo, mas o Senhor Deus disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é conhecer a Deus. Eu estava ministrando no congresso de casais e eu falei para eles, quantos de nós amamos a Deus? Quantos de nós amamos a Deus? Você ama a Deus? Ama? Você ama Jesus? Ama? Ama mesmo? Leia depois João capítulo, coloca aí, João capítulo 14, versículo, acho que é 24 ou 26, que o Senhor Jesus fala assim, aquele que me ama, tem os meus mandamentos, ouve os meus mandamentos e o guarda. Qual que é o versículo 21? Qual que é? Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não, mas não é esse. É o versículo, acho que é 21, 22. Aquele que me ama, tem as minhas palavras. É o 21, né? Respondeu-lhe, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Se você ama o Senhor Jesus, você tem que guardar a palavra de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus, se você não está lendo a Bíblia, se você não tem a Bíblia como a palavra do teu coração, você pode falar que você ama Jesus, só que você está amando Jesus como o mundo ama. Você não está amando a Jesus como Jesus quer que você o ame. Porque se você o ama, você tem que guardar a sua palavra.
guardando a sua palavra. Olha só, igreja, como funciona. Guardando a sua palavra, eu agora tenho conhecimento. E na hora que eu estou passando pela aflição, eu vou buscar em Deus sabedoria, que fala lá em Tiago, capítulo 1, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele não vai deixar ninguém na mão. Peça para Deus a sabedoria. E aí o Senhor vai dar sabedoria, você vai colocar em prática o que Deus te falou, para que você seja abençoado, para que a tua casa seja guardada, para que teus negócios prosperem. Quantas pessoas que eu conheço que têm negócio, que já pegou dinheiro, a família deu dinheiro, pegou de novo o dinheiro da família, e pegou de novo o dinheiro da família, e o negócio não vai para frente. Então não está faltando dinheiro. É o inimigo, é o inimigo. Qual que é o sobrenome do inimigo? Vê o nome da pessoa lá, vê o sobrenome. Não é o inimigo, não. Por que você está falando que não é o inimigo, apóstolo? Pode ser o diabo. Sim, pode ser o diabo, mas deixa eu te falar uma coisa. Havia uma cidade sitiada, que foi atacada, mas havia um homem sábio lá dentro. O que o inimigo conseguiu fazer? Nada. Não pôde atacar a cidade. Porque lá dentro havia um homem pobre, mas ele era sábio. Então, se você quer ser abençoado nos teus negócios, no relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, se você quer ser abençoado nas coisas, você precisa ter a palavra de Deus no teu coração, que é conhecimento, e precisa pedir para Deus sabedoria para colocar em prática isso. Porque a sabedoria, ela é poderosa, ficou no meio, ela é poderosa. Fala para o teu irmão, ela é poderosa. A sabedoria tem que ser a primeira coisa que você tem que buscar na sua vida, mais do que a prata, do que o ouro. Salomão fala sobre isso. Mas eu vou avançar. Eu cheguei no dia de hoje, domingo de manhã, e nós lemos o versículo do capítulo 10, versículo 1. Vamos ler? Então, já que nós estamos falando de sabedoria, e a sabedoria é poderosa, agora Salomão vai falar sobre a loucura. Vai falar sobre a loucura. E ele fala assim, capítulo 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz do unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o coração do estulto para a esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Então, olha só, Salomão começou a falar sobre sabedoria. Ele disse que a sabedoria é poderosa, ele disse que a sabedoria tem que ser procurada em primeiro lugar, ele disse que a sabedoria tem que ser aplicada. Mas agora ele fala assim, deixa eu falar sobre o louco. E ele fala, assim como uma mosca, se ela cair no meio da essência do perfume, vai exalar mau cheiro, assim também é a honra, o quê? É a sabedoria e a honra quando tem um pouco de loucura. Fale comigo, um pouco de loucura. Vamos falar um pouquinho sobre o perfume. O que é essência? O que é essência? Perdão, o que é... O que é unguento? É a essência. Amém? Versículo 10 que fala assim, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? O que é unguento? O unguento é a essência. Amém? Lembra de Jesus quando ele estava em Betânia? Chega uma mulher com um vaso de alabastro, um vaso de pedra lindo, cheio de perfume de nardo. O nardo era a essência. O perfume era o perfume de nardo, porque o nardo era a essência. Ela derrama nos pés de Jesus e o cheiro enche o lugar. Um perfume caríssimo. Então, o perfume é a essência. Amém? Salomão está dizendo que você pode produzir um perfume, uma essência,
cara, cheirosa. Mas se uma mosca morrer ali dentro, vai gerar um mau cheiro. Uma mosquinha. Eu até brinquei, eu falei, será que lá em Israel já existia a Maria Fedida? Porque a Maria Fedida é terrível, né, gente? Uma vez eu fiz uma besteira de matar uma, eu vi que realmente ela é fedida o negócio. Mas ó, uma mosquinha. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiz essa pergunta para os casais. Quando a mosca cai no meio dessa essência, que vale muito, o perfume deixa de ter o cheiro na hora? Ele perde o fragor dele, o cheiro dele, aquele cheiro delicioso na hora? Não. Demora um pouco, não demora? Só que a mosca vai apodrecer lá dentro. E aí o perfume vai perder o seu perfume, o seu cheiro, a essência, e vai passar a cheirar a podridão da mosca. Deixa eu aplicar para você. A sua vida, você tem trabalhado com o seu perfume aí. Paulo diz em Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o quê? Nós somos o bom perfume de Cristo. Só que o diabo quer entrar com a mosca dele na sua vida. E se você deixar essa mosca entrar e você não tirar, e você não perceber que ela entrou, não é na hora que vai apodrecer, mas isso vai apodrecendo. O casamento vai apodrecendo, os negócios vão apodrecendo. Já começa a viver uma vida, mas já sem namorar mais. Já não namora mais há mais de 6 meses. Agora já demora 1 ano para ter sexo no casamento. Não se beijam mais, não se abraçam mais. A mosca está lá apodrecendo. E aquilo que você tem de valor, que é o teu perfume, que você se dedicou para aquilo, para quando você chegar no final da sua vida, você falar assim, puxa, olha que delícia, tudo que eu conquistei, que eu consegui para o Senhor. Senhor, olha que delícia a minha vida. Está podre. E você vai falar assim, por que Deus fez isso? Eu fui na igreja, eu fui dizimista, eu participei de tudo. Porque te faltou sabedoria. Não te faltou igreja, não te faltou palavra, não te faltou conhecimento. Te faltou sabedoria para colocar em prática o que Deus fala na sua palavra. E aí a mosquinha vai lá e pousa. E você não vê. E ela vai apodrecendo. E aquilo que você tem de valor, teu filho, que quando você viu nascer, você falou, obrigado, Senhor, ele vai ser uma bênção. E agora ele está grande, você está perdendo teu filho. O que aconteceu? Ah, sabe o que aconteceu? Deus não é fiel nas suas promessas. É isso? Não, não pode ser. Então o que aconteceu? Aconteceu que uma mosca entrou, pousou no teu perfume, naquilo que você tem valor, e agora está apodrecendo. Eu falei para eles que eu gosto muito quando o Espírito Santo ministra no meu coração, porque aí eu vou fazendo perguntas ao Espírito Santo. E eu estava falando com o Espírito Santo, falei assim, Senhor, eu consigo imaginar o homem mexendo nesses vidrinhos e colocando a essência, e um pouquinho de álcool, um pouquinho de água, e cheirando o vidrinho. Eu consigo imaginar. Mas como é que essa mosca entrou? Porque geralmente esses potes, eles são o quê? Eles são o quê? Fechados, não são? A moça que foi ungir os pés de Jesus, ela levou o perfume de alabastro, ela teve que quebrar o vaso, porque aquilo estava fechado. Como é que a mosca entrou? Então eu já aprendo uma outra coisa. Eu preciso fazer a segurança daquilo que Deus me deu. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele falou para o homem assim, guarde o jardim. Guarde o jardim. Deixa eu te falar o que Deus está nos dizendo. Guarde o teu perfume, guarde a tua essência, guarde o que Deus tem te dado. Não seja inocente ao ponto de achar que só porque você está na igreja, que não vai ter problemas. Problemas nós já sabemos que vamos ter.
Mas não ache que só porque você está ouvindo a palavra de Deus no domingo, que tudo vai correr bem. Só vai correr bem se você tiver sabedoria. Se você decidir pelo certo. Se você for até o fim por aquilo que Jesus nos ensinou nas suas escrituras. Você tem que proteger o teu pote. Você tem que proteger o teu perfume. Você tem que parar de ser inocente e achar que esse mundo está colaborando com você. O mundo jaz no maligno. Se o mundo estiver colaborando com você, alguma coisa está errada. Não pode. Então eu tenho que entender que esse sistema vai trabalhar contra mim. E eu preciso então preservar, guardar o meu perfume. Eu tenho 2 filhas, tenho um neto, tenho um genro, tenho minha família. Eu preciso preservar isso, eu preciso ficar olhando. E se as moscas chegam, eu tenho que manter meu pote fechado. Você precisa entender que o que você tem é precioso. E o inimigo quer entrar naquilo que você tem. Ele quer pousar naquilo que você tem. Para destruir. Para destruir. Eu queria ler vários versículos com vocês, mas não vai dar tempo. Então eu tenho que só ministrar o seu coração. Deixa eu falar de uma mulher chamada Milcal. Sabe quem foi Milcal? Foi uma das esposas de Davi. Uma mulher que era apaixonada por Davi. Ela livrou Davi das mãos de Saul, que era o seu pai. Ela era apaixonada por Davi. Só que depois que Davi se tornou rei, ela estava na sacada vendo o marido dançando na frente da arca. E ela olhou e falou: o que ele está fazendo desse jeito? E aí, irmãos, a mosca entrou lá, foi lá no coração dela e pousou. E ela falou: você está parecendo um leviano dançando desse jeito na frente das pessoas. Só que ele não estava dançando para as pessoas, ele estava dançando para Deus. E Deus aceitou aquilo. E a mosca entrou, ficou no coração dela. Você não escuta mais nada sobre Milcal depois. A única coisa que você vai escutar é que ela foi estéril. Que ela não teve filhos. Muitas vezes a mosca entra no nosso pote e a gente não vê. E ela vai ficar ali apodrecendo. Depois começa a gerar consequências. E a gente fica procurando os culpados. É aí que vem a hora de você abrir o pote e tirar a mosca. E trabalhar o teu perfume para que ele cresça. E todos vejam o bom perfume de Cristo que você é. Olha o próximo versículo do capítulo 10, versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado, mas o do estulto para... Olha, eu sei que você olhando para esse versículo vai pensar alguma coisa aqui, né? Mas deixa eu te falar, não é o que você está pensando. A Bíblia diz que no julgamento, quando fala de lado direito, está falando do lado da honra, do lado do certo. Não está falando de política. Se bem que tem tudo a ver, mas vamos lá. O Senhor Jesus disse em Mateus que Ele vai colocar à sua direita as suas ovelhas e ao lado e à esquerda os bodes. No julgamento vai ser essa separação, direita e esquerda. Aqui está falando de sabedoria. Mas olha que coisa interessante. Olha o versículo 13. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o quê? O versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o... E assim a todos mostra que é estulto. Então, o versículo 2 está dizendo que o coração do sábio se inclina para a sabedoria, mas o coração do louco se inclina para a loucura.
E todo mundo vai ver que ele é louco. Então, olha só, se a sabedoria, ela é poderosa, tem que ser a primeira coisa na minha vida que eu tenho que buscar. E a sabedoria eu tenho que colocar em prática. Agora eu vou para o capítulo 10 e eu começo a ver o seguinte: a loucura só destrói. Um pouquinho de loucura destrói. Um adultério destrói. Um erro na tua empresa destrói. Um negócio mal feito destrói. Um carnê mal pensado acaba com a sua família, com o prazer da sua família, às vezes durante 24, 36 meses. Uma atitude errada com o teu corpo destrói. Uma atitude errada com a tua esposa destrói. Uma palavra errada com os teus filhos destrói. A tolice, a loucura vai destruir. E o pior, todo mundo vê. Só que nem todo mundo fala. Por isso que é uma bênção quando você tem alguém do teu lado que te fala o que está errado. Porque esse realmente é o que te ama. Um pouquinho. É uma mosquinha. É uma mosquinha. Não é uma ratazana. Uma mosquinha. Uma coisa pequena destrói. Agora, olha a bênção. Eu quero que você olhe a bênção nessa tragédia toda. Olha a bênção. O que a Bíblia está me mostrando? A Bíblia está dizendo que se eu começo a praticar sabedoria, fale comigo, praticar sabedoria. Da mesma maneira que você come, que você bebe, que você tem a forma de você sentar na mesa, como você tem hábitos. Se você se habituar a ser sábio, você vai ser sábio. E a Bíblia está dizendo que se você for sábio, quando você passar por uma dificuldade, quando você passar por uma situação difícil, você vai se inclinar para a sabedoria, para o lado certo. Se você tem hábitos sábios, quando você passar por situações difíceis, você vai cair para o lado direito, para o lado da sabedoria. Você vai tender a fazer o que é certo. Mas se você fica praticando loucuras, se você anula a palavra de Deus sobre a sua vida, se você fica dando ouvidos ao mundo, se você fica dando ouvidos ao Google, se você fica dando ouvidos a essa ciência demoníaca aí, onde fala da mãe terra, onde se você matar um gambá, é mais precioso do que a tua esposa. Se você ficar dando ouvidos a isso, essa loucura, isso só vai destruir. Todo mundo vai ver que você é louco. Isso vai trazer destruição. Mas agora eu vou trazer o final da ministração, porque o de Carlos está ansioso para saber, do congresso que eu não terminei. Porque no congresso faltou falar o seguinte: não são os grandes pecados que destroem. São os pequenininhos que vão fazer a diferença na nossa vida. Porque os grandes pecados, irmãos, vamos lá, vamos ser claro aqui? Vai. Você brigou com a tua esposa. O que você fez que você brigou? Você falou alto com ela, gritou? Você chamou ela de filisteia? Não sei. Ela te chamou de Girgazeu, ou seu Girgazeu. Você fez alguma coisa errada? Isso todo mundo viu, amém? Todo mundo viu, teu coração ficou triste, você sabe que tem que arrumar, sim ou não? Gente, me ajuda, sim ou não? Sim, você viu que você fez a coisa errada, todo mundo viu, teus filhos viram, tua família, a tua esposa viu, você agora vai orar, e o Espírito Santo fala, você fez besteira. Aí você fala, tem que arrumar. E você vai e arruma. Então, os grandes pecados, eles não são tão complicados quanto a mosquinha, o pequenininho. Porque são as coisas pequenas que vão destruir. Porque elas ficam lá dentro e a gente não faz nada com ela. E deixa. Deixa a mulher mandar na casa. Ela está mandando tão bem. O homem deixa de tomar suas decisões como varão, como sacerdote. Deixa de ser o sacerdote, aquele que ora pela casa, que abençoa a família. Mas ela vai na igreja. Aliás, igreja é lugar de mulher. Isso foi tão forte que você ver os deuses da terra, os deuses da terra são todos femininas. São deuses femininos. Por quê? Porque é as mulheres que adoram. Só que Deus chamou o homem. Aí você deixa lá a mosca.
deixa minha esposa assumir isso, deixa meu filho mandar em casa. E você vai deixando os pecados que ninguém vê, está lá dentro de você, a sua omissão, muitas vezes a sua ira. Às vezes está na igreja e está lutando contra a verdade de Deus. Escuta uma verdade e fala, mas não é assim que eu vejo. Escuta uma verdade, mas eu não concordo. Essa pequena mosca é isso que destrói. Eu queria que você abrisse, por favor, a palavra de Deus. Abre aí, por favor, comigo. Em Cantares, capítulo 2. Quem que escreveu Cantares? Salomão. Foi Salomão. Então vamos abrir Cantares. Vamos lá. O livro de Cantares é um livro totalmente diferente. É um livro onde Salomão vai escrever sobre a igreja e Jesus. O noivo e a noiva. Esse livro é lindo. É um dos livros mais lindos no sentido de relacionamento do noivo com a noiva. Mas vamos pegar aqui uma área, não vai dar tempo de ministrar tudo. Olha só, a noiva, quem que é a noiva? A esposa, quem que é a esposa? A igreja, amém? Acabei de falar que a esposa é a igreja. Então quem que é a esposa? A igreja. Então agora você está no capítulo 2, versículo 15. A esposa vai falar. Ok? Olha, quem está falando aqui é um homem que lidou com 1000 mulheres. Ele fala assim, a esposa está dizendo, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A esposa está dizendo assim, noivo, por favor, pegue as rapozinhas que ela está destruindo a nossa vinha. Está cheia de florzinha, vai nascer, mas as rapozinhas estão comendo. Olha o versículo 16, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Gente, já viu um lírio? Quem já viu um lírio? Já viu? Imagine agora um lírio e um monte de ovelha andando no meio dos lírios. Vai destruir os lírios? Sim ou não? Onde tem o Senhor, não vai. Isso está mostrando que o Senhor tem controle da coisa. Consegue ver um monte de lírio? E agora aquele rebanho? Só que o rebanho não destrói o lírio. Porque onde está o Senhor, Ele cuida das suas ovelhas e cuida do lírio. Só que onde tem as rapozinhas, vai comer a tua vinha. O que são as rapozinhas? São pequenininhas, ninguém vê. Elas estão correndo ali, Deixa lá, deixa elas crescerem. Então não são os grandes pecados que vão nos destruir, porque os grandes pecados a gente olha e fala assim, opa, está errado, preciso pedir perdão para minha esposa, eu preciso pedir perdão para o meu irmão, eu preciso consertar essa questão dos meus negócios, eu vi que eu tomei uma decisão errada. Isso é fato, não é o problema, não são os grandes pecados, é pecado, da mesma maneira vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Arrepende-se, peça perdão, peça sabedoria para Deus para fazer agora diferente. O problema é aquilo que ninguém vê, são as rapozinhas. Aquilo que vai crescendo. Olha, Mateus capítulo 16. Jesus fala assim para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí eles falam assim, tu és o Cristo. Quem falou isso? Pedro, tu és o Cristo. Jesus olha e fala, Pedro, essa revelação veio do alto. Foi meu Pai que te deu. Parabéns, Pedro. Aí Jesus chama os discípulos e fala, depois dessa revelação, Jesus fala assim, eu preciso contar para vocês o que vai acontecer. Eu vou morrer por vocês. Eu vou ser entregue em Jerusalém. Eu vou ser crucificado. Pedro chama Jesus. Jesus, vem cá. Não faz isso não. Tem compaixão de você. Você não pode fazer isso com você. Você não pode morrer. Entrou no coração de Pedro a mosquinha.
Estava lá escondido, um sentimento escondido dentro dele, de autocomiseração. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala, ô Pedro, obrigado, porque você está preocupado comigo. Oh Pedro, eu te amo. Foi isso que Jesus fala para ele? Quem lembra o que Jesus fala para ele? Que palavra dura, hein? Arreda-te, Satanás, porque você, olha só o que Jesus fala, preste atenção no que Jesus fala, não escute, preste atenção. Você não cogita das coisas do Espírito, você cogita das coisas da carne, dos homens. Existe uma sabedoria que é humana, existe uma sabedoria que é divina. A sabedoria divina, Jesus precisava morrer, a sabedoria humana é, você não pode sofrer. Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela é divina, mas a que é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então, ou eu tenho a sabedoria que vem do alto, onde eu vou ter agora o meu pote fechado, vou guardar esse perfume porque ele me custa caro, eu estou trabalhando para ter uma família, eu estou trabalhando para ter uma casa, eu estou trabalhando para ter sonhos realizados, para glorificar Jesus, eu estou trabalhando para que todos vejam que eu sou filho de Deus, isso aqui custa caro. Então eu vou fechar e vou ficar de olho para ver se o diabo não colocou nada na minha vinha, se não tem nenhuma raposinha aqui que já entrou e está lá comendo e eu não percebi. Os pequenos pecados. Eu não acho que tem mentira. A mentira, irmãos, é assim, ó. Sabe o que acontece? Tem hora que precisa mentir. Precisa? Precisa? Não precisa. Jesus falou, o pai da mentira é o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Então a mentira vai trazer morte. Se Jesus falou isso, irmãos, olha só, ponto. Não se discute mais. O que eu preciso agora é aprender a viver a verdade. Mas falar a verdade no meu negócio, eu vou arrumar muita confusão. Comece a falar a verdade. O mentiroso deixa de ser mentiroso quando ele passa a falar a verdade. Comece a ter um hábito de falar a verdade. Eu trabalhei numa empresa que a minha chefe falava assim para mim, rasga as notas fiscais, nos finais do mês eu tinha que rasgar as notas fiscais. Naquela época era talão de nota. Eu falei para ela, olha, dona Ana, eu não vou rasgar. Você vai rasgar? Eu falei assim, não vou rasgar. Pede para outro, eu não vou rasgar. Ela ficou irada, mas eu não rasguei. Aí tocava o telefone, eu falava o nome da empresa. Aí, doutor, o senhor está bem? Ela fazia, eu não estou. Eu olhava assim, ela não pode atender. A mulher quase morria. Ela queria me matar. Mas eu falava, ela não pode atender. E você pensa que ela me mandou embora? Ela não me mandou embora não, eu que pedi as contas. Porque todo mundo pode ficar irado com você quando você age assim. Mas é você que eles querem, porque você é de confiança. Sabia disso? Eles ficam irados quando você faz a coisa errada. Lembra lá do pobre? O pobre com a sabedoria vai ser esquecido. Eles vão ficar irados com você. Mas é você que eles querem, porque você é uma pessoa de confiança. Você não se vende, você não se dobra, você tem a palavra de Deus para você. Então protege o que Deus te deu. Guarda o que Deus te deu. Paulo disse que um pouquinho de fermento vai estragar toda a massa. Um pouquinho de pecado que fica no nosso coração, isso vai crescer, daqui a pouco vira um bolo enorme. E aí você começa a perguntar para Deus, e agora Deus, como é que eu me livro disso? Olha, se o Senhor pudesse falar, Ele ia falar, não fui eu que fiz isso? Agora se vira. Então eu vou encerrar dizendo para você algumas coisas muito importantes. Busque a sabedoria. Busque a
mais do que o ouro, mais que a prata, mais qualquer coisa. Leia a palavra de Deus. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Pegue a palavra de Deus, leia. Ah, mas apóstolo, tem coisa que eu não entendo. Deixa eu te contar uma coisa. Tem coisa que eu também leio, eu também não entendo. Mas eu leio. Tem muita coisa que eu não entendo. Mas eu leio. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119. De que maneira pode o homem guardar puro o seu coração? Guardando as suas palavras. Então, seja sábio, comece a ler a palavra de Deus. Se dedique. Não fica lendo no celular, não. Eu sei que no celular você pode ler no ônibus, você pode ler no serviço, mas tenha a Bíblia, leia, escreva. Preste atenção nas palavras. Se pergunte por que Deus falou aquilo. O Espírito Santo vai começar a te ensinar. Comece a ter o hábito. Segundo, comece a ter o hábito de colocar as coisas em práticas. Se Deus falou não, é não. Se Ele falou sim, é sim. Não se discute. Nós estamos vivendo uma geração, eu já falei isso no passado, onde Deus fala assim, onde o pastor fala, você não pode fazer tal coisa. Aí o jovem levanta e fala, me dê 31 razões por que eu não posso fazer. Gente, se a Bíblia está dizendo que não pode, não precisa de razão nenhuma. Eu sei que a deformação está aqui. Hoje os pais, o filho pergunta para o pai, pai, por que tal coisa? E o pai precisa explicar. Mas por quê? E o pai precisa explicar. Mas por quê? E o pai precisa explicar. Mas Deus não faz isso. Livro de Mateus. Jesus está com os seus discípulos. Ele fala assim para os discípulos. Está com os discípulos, aí chega os fariseus. Chega quem? Os fariseus. Aí os fariseus falam assim, com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus olha e fala assim, eu vou te responder. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. O batismo de João era da terra ou era do céu? Eles vão e se reúnem. Se nós falarmos que é do céu, ele vai falar, por que vocês não aceitam? Se nós falarmos que é da terra, os discípulos dele vão nos matar, porque todo mundo considera João um profeta. Jesus, nós não sabemos. Aí Jesus fala, então eu também não vou te dizer. Com que autoridade eu faço isso? Porque Deus não responde tudo o que a gente quer. Não tenha medo de falar não para os seus filhos e de não responder a razão. Ainda que ele fale para você assim, porque não é resposta, Zequinha. Os mais velhos entenderam, né? Porque assistiram Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ainda que eles falem isso, você tem direito de não dar respostas. Porque tem horas que Deus não nos dá respostas. Então, primeiro, leia a Bíblia. Adquira sabedoria. Peça para Deus sabedoria. Segundo, coloque em prática. Comece a viver o que Deus te fala na palavra. Custe o que custar. O Senhor vai te proteger na sua palavra. Deus vai te guardar. Ele é aquele que vela pela sua palavra. Ele vai proteger você. Terceiro, mantenha o pote. Mantenha o pote. Não deixe a mosca entrar. Fala para o teu irmão, não deixe a mosca entrar. O que você tem vale muito. Olha para quem está perto de você. A pessoa que está com você vale muito. Vale muito. A pessoa que está perto de você valeu o sangue de Jesus na cruz. Ela vale muito. Terceiro, comece a ver se na tua vinha não tem as raposinhas. Se não tem coisas pequenininhas andando ali. Comendo a tua vinha. Peça para o noivo. Peça para o noivo. Quem que é o noivo? Jesus. Peça para o noivo. Jesus, da mesma maneira que o Senhor cuida dos lírios e os teus rebanhos ali no meio, eu preciso que o Senhor cuide desta vinha. Me ajuda, me mostra o que tem de errado. Aí Jesus vai começar a falar, o que tem de errado é que você tem um sentimento errado aqui, ó. Ah, mas sabe, esse sentimento, Jesus, é que eu sou descendente de italiano, eu sou assim mesmo. E Jesus vai falar assim,
Mas você nasceu de novo. Hoje você é descendente do judeu Jesus, que sou seu Deus. Você não tem mais esse sangue de italiano, você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Você nasceu de novo. Ah, mas às vezes eu fico furioso, eu penso palavrões. Peça para Deus, fala, Senhor, tira essas raposas, eu não quero conviver com isso não. Ah, e a minha cervejinha? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que não é pecado? Você sabia? Isso não é pecado. Agora, deixa eu te falar o que Paulo fala. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Se nós sabemos que existe um demônio chamado Zé Pilintra que trabalha em cima das bebidas, eu acho que não é sábio levar para casa alguma coisa que amanhã vai destruir a tua família. Ou vai dar legalidade para demônios mexer na sua família. Ah, mas eu tenho direito. É você e a tua sabedoria. A minha diz que é melhor não fazer. No meio de uma igreja onde se trabalha, trata-se de alcoólatra, drogados, viciados em chocolate, em café, em comida, em cocaína. No meio de uma igreja dessa, você vai me dizer que você tem liberdade para tudo? A nossa liberdade termina em Cristo, irmãos. Nós somos livres para fazer o que é santo. Então eu tenho que entender que eu posso, mas não devo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Não se trata se você pode ou não pode, se trata se deve ou se não deve. Aí ficam as discussões, mas o vinho da época de Jesus bebeu vinho, porque ele mesmo fala em Mateus que o Filho do Homem é beberrão de vinho, que os outros acusavam ele de ser beberrão de vinho, porque ele bebia vinho. Irmãos, primeiro, que o vinho da época de Jesus é diferente do nosso vinho. O vinho, quando ele vira vinho, se ele fica ainda no seu teor alcoólico, chega uma hora que ele vira vinagre. Ele não continua aumentando o teor alcoólico. Você não encontra ninguém na época de Platão, na época de Homero, 400 anos antes de Jesus, 300, alcoólatras. Você encontra pessoas embriagadas. Então eram vinhos diferentes, mas era vinho. Eu não posso deixar de confessar isso. Não tenho medo disso. Era vinho. A questão não é se eu posso, a questão é se isso é bom, se isso vai trazer bênção para a minha vida, se eu não vou trazer legalidade para a minha família. Então, se eu sou sábio, não tem. Tira as raposas do meio da sua casa. Aquelas novelas, aqueles filmes, a Rede Globo, já não é nem raposinha, isso já é um demônio, né? Feche a sua Bíblia, vamos orar? Recebeu? Recebeu? Fala para o teu irmão, nós temos que ser mais sábios. Amém? Temos que ser mais sábios. Temos que ser mais sábios. Quanto mais sábio nós formos, melhor. Aí faltou a última coisa. Eu falei para você buscar sabedoria lendo a palavra de Deus, aplicar isso através de hábitos. Falei para você tampar o pote e falei para você olhar se tem raposinhas. Mas tem uma terceira, a quinta e última coisa, por favor, é rápida. Naquilo que te falta sabedoria, peça para alguém te ajudar. Não tenha medo. Não tem sabedoria? Não tenho, eu estou em dúvida. Peça para alguém te ajudar. Peça para alguém te ajudar. Não toma decisão sozinha. Porque o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, desesperadamente corrupto. Se nós tomarmos decisão por nós mesmos, nós vamos tomar a decisão errada. E vamos ficar justificando o nosso erro. Então, se você tem dúvida, eu não sei o que fazer, liga para o irmão, pega um WhatsApp, entra numa conexão, fala com o pastor, fala com o bispo. O que eu faço? Me ajuda. Busque a sabedoria. Quer seja por meio da palavra do Espírito Santo, ou por meio de pessoas que te ajudem. Me ajuda nisso aqui. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu faço com essa pessoa. Eu mato, o outro some com o corpo, o que eu faço? Aí alguém vai falar, não,
tem outros caminhos. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Vamos ser ministrados pelo Espírito Santo? Vamos ficar em pé? Eu espero que no próximo congresso de casais você possa estar junto, para que você receba mais sobre sua casa, sobre seu casamento. Vamos orar. Eu quero orar, mas eu gostaria de cantar uma música com vocês para fazer uma oração. Essa música vai falar muito com você sobre o que eu acabei de ministrar, né? Porque o que acontece no meio de uma ministração dessa? Vem aquele sentimento, né? Puxa, eu tenho uma mosca no meu perfume. Será que Deus me perdoa? Não perdoa? E as raposas. São várias, hein? Então, existe algo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Porque aquele que era para nos condenar, quem tinha o direito de nos condenar, veio para nos salvar. Jesus. Você entendeu o que eu falei? Quem tinha direito de te condenar, veio para te salvar. Então existe salvação. Ainda que tenha caído a mosca, ainda que tenha algumas raposinhas, tem saída. Tem saída. E essa saída se chama Jesus. Vamos adorar o Senhor. Não sei se você já conhece esse louvor. Se você não conhecer, você vai aprender. E aí depois eu vou fazer uma oração para que a gente saia daqui bem abençoado. Vamos adorar o Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor.
Você aprendeu a letra? Amém? O começo dessa música é muito importante. Então nós vamos cantar novamente, mais uma vez, desde o começo. Presta bem atenção no começo e adore a Deus com essa letra. Fale para Deus, eu creio nisso. Eu quero o Senhor. Não há nada melhor do que Ele. Eu quero a sua sabedoria, não tem nada melhor do que Ele. Ele é aquele que vai preservar o meu perfume. Ele que vai preservar tudo que eu estou batalhando para a minha eternidade, é minha família. Minha família não vai ser roubada, não vai ser destruída. Meus filhos não vão ser arrancados. Eu não vou perder nada, porque eu vou construir tudo isso na rocha, em Jesus. Adore novamente e eu vou abençoar você. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia. Então o Senhor veio e me trouxe pra perto. Foi isso que Ele fez, aleluias. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor do que meu Deus. Não tenho medo, aleluias, de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, aleluia, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de nossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor do que meu Deus. Segure na mão da pessoa que está perto de você. Não há nada melhor, não há nada melhor. Segura na mão do teu marido, da tua esposa. E falem juntos, não há nada, não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu
quero pedir nesse momento de unção do Teu Espírito, que o Senhor venha agir sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor sabe onde as moscas já pousaram. O Senhor sabe onde moscas já ficaram e tirou o perfume. Mas o Senhor é o Deus poderoso, o Deus da montanha e dos vales. O Senhor é o Deus que pode reparar qualquer coisa. Então nós te pedimos perdão publicamente como igreja do pecado de qualquer um dos meus irmãos aqui, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados a Ti por termos deixado o pote aberto, por não termos valorizado o que o Senhor nos deu, por não termos valorizado o casamento, por não termos valorizado a empresa. Quantas vezes, Senhor, o Teu servo disse que não aguentava mais, que não queria mais o negócio, que não via a hora de fechar o negócio. Senhor, perdoa por essas palavras, perdoa porque a mosca entrou e trouxe desânimo no coração do Teu servo, da Tua serva. Perdão, Senhor, porque o Teu servo ficou desanimado, triste. A mosca trouxe esse sentimento de mau cheiro, mas o que o Senhor tem para nós é uma fragrância divina. O que o Senhor tem para nós é bênção sem medida. Então eu peço, Senhor, que o Senhor ajude o Teu servo agora. Meu irmão, tira essa mosca de dentro da tua vida. Você pode fazer isso de forma espiritual. Você pode pegar agora e falar assim: eu estou tirando isso de dentro de mim. Essa palavra de maldição, essa palavra que eu lancei contra mim mesmo, contra o meu casamento, contra meus filhos, que agora está apodrecendo, eu estou tirando isso de dentro de mim. E eu quero declarar em nome de Jesus. Você pode falar: eu vou declarar em nome de Jesus que o Senhor vai trazer esse perfume de volta. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti e pedimos que o Senhor traga o bom perfume. O mundo cheira a morte, Senhor, mas nós queremos cheirar a vida que o Senhor nos deu. O Teu sepulcro, Jesus, é o único que não fede. O Teu sepulcro é o único que não cheira mal, Senhor. E o Senhor disse que nós ressuscitamos juntamente com o Senhor. Aleluia, aleluia. Então não vai ter cheiro ruim dentro da nossa casa. Não vai ter cheiro ruim no meio da nossa vida, dos negócios. Não vai apodrecer o que Deus nos deu. Que o Espírito Santo te envolva agora, que o Espírito Santo tome você agora poderosamente, que venha sobre você uma unção poderosa, e que você possa enxergar as raposas, aquilo que andou no seu terreno, amigos falsos que andaram pela sua terra, comendo do que você tinha, pessoas que vieram de fora, começaram a comer da tua vinha. Senhor, nós pedimos: arranca essas raposas em nome de Jesus. Arranca tudo aquilo que veio e está escondido, levando o que é nosso. Senhor, nós não aceitamos nenhum pecado escondido, nada que venha do inimigo. Limpa agora, limpa a nossa vinha, Senhor. Você pode falar isso para Deus? Limpa a minha vinha, Senhor. Limpa a minha vinha. Você pode falar: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado é meu. Aleluia. Que o Senhor te fortaleça. Eu te abençoo nessa noite em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a unção de Deus Pai, do Espírito Santo te envolva, te cubra, te fortaleça e te leve por uma semana de graça. E a Ele, a Jesus que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Aplauda aquele que é digno, Jesus. Te adoramos, Jesus. Se você acha que alguém precisa orar por algo por você, se você acha que você precisa que alguém ore por você, por sabedoria, por alguma coisa na sua vida, vem aqui para frente que os nossos pastores, nossos líderes vão orar com você. Uma boa semana, até quinta-feira. Seja sábio, venha ouvir a palavra na quinta-feira. Amém? Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Vai na paz.